Bora lá, pessoal, reta final para a prova e a gente vai direto num tema que despenca, atenuantes. A ideia aqui é fazer uma revisão super rápida e objetiva para garantir aqueles pontos preciosos na dosimetria da pena. Sem enrolação, vamos ao que interessa. E para a gente já começar no clima, fica a pergunta: qual é aquela regra sobre dosimetria da pena que parece inofensiva, mas é uma verdadeira campeã em derrubar candidato? Fica comigo que até o final a gente desvenda esse mistério e você nunca mais cai nessa. Tá, mas antes de mais nada, vamos alinhar os conceitos, né? O que, afinal de contas, são as tais das atenuantes? Qual é o papel delas no jogo? Entender essa base é o primeiro passo para não tropeçar lá na frente. Então, de forma bem simples, atenuantes são situações que a própria lei prevê e que servem para diminuir a pena. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. Se o juiz identifica que uma atenuante existe, ele não pode aplicar, ele deve. É uma obrigação, não tem escolha. Certo, mas em que momento do cálculo da pena elas entram? É aí que a gente lembra do famoso sistema trifásico. São 3 etapas, né? Na primeira, o juiz fixa a pena base. Aí, na segunda fase, olha lá isso aí, é o momento de analisar as atenuantes e as agravantes. Só depois, lá na terceira e última fase, é que entram as causas de aumento e diminuição. Essa ordem é sagrada, não dá para inverter. Ok, entendemos o que são, quando aparecem, mas quais são elas? Bom, elas estão todas listadas lá no artigo 65 do Código Penal. E atenção, hein? A lista é fechada, o rol é taxativo, não dá para inventar. Vamos dar uma olhada agora nas que são as queridinhas das bancas de concurso. E vamos começar com uma que é figurinha carimbada em prova, a idade. Só que aqui mora um perigo, uma pegadinha clássica. Presta muita atenção. Se o agente tem menos de 21 anos, a gente olha a idade dele na data do fato. Agora, se ele tem mais de 70, o marco muda. A gente vai olhar a idade dele na data da sentença. Trocar esses dois momentos é erro fatal na prova. E esse quadro aqui é perfeito para a gente nunca mais esquecer. Deixa tudo muito visual, né? Menos de 21, pá, data do fato. Mais de 70, data da sentença. Bate o olho aqui e grava na memória. Não tem como errar mais. Agora a confissão. Outro ponto cheio de detalhes que derrubam gente boa. A confissão não precisa ser aquela coisa de cinema perfeita. Mesmo que seja parcial, ou até aquela que a gente chama de qualificada, sabe? Quando a pessoa fala fui eu, mas, tentando se justificar. Mesmo assim, vale. A súmula 545 do STJ é muito clara. Se o juiz usou a confissão para condenar, nem que seja só um pouquinho, ele é obrigado a aplicar a atenuante. O artigo 65 continua, claro, fala de agir por um motivo nobre, de reparar o dano, de diminuir as consequências, e sobre a reparação do dano, um alerta. Só vale como atenuante se for feita antes do julgamento. Depois da sentença, já era. O timing aqui é tudo. E agora, chegamos ao ponto central. Lembra daquela pergunta lá do começo? A resposta está aqui. Essa é a regra de ouro. O detalhe que muitas vezes decide aprovação em direito penal. Sério, pra tudo e foca aqui comigo. Se tem uma única coisa que precisa ficar dessa nossa conversa, é esta. É o que mais cai, o que mais gera dúvida e o que mais reprova. Dominar isso é fundamental. Tá aí na tela, súmula 231 do STJ. E o que ela quer dizer, em bom português? Simples, a atenuante não faz milagre. Ela pode diminuir a pena sim, mas ela nunca, jamais vai jogar a pena para um valor menor do que o mínimo que a lei prevê para aquele crime. É como se existisse um piso, um chão, e a atenuante bate nesse chão e não consegue quebrar. Vamos ver na prática para ficar cristalino. Pensa no crime de furto simples. Pena mínima, 1 ano. Aí o juiz, na primeira fase, fixa a pena base exatamente nesse mínimo, 1 ano. Chega na segunda fase e ele vê que o réu confessou. E aí, a pena vai para menos de 1 ano? Não, por causa da súmula 231. A pena bate nesse piso de 1 ano e não desce mais. Ou seja, na prática, a atenuante não serviu para nada. A pena final continua sendo 1 ano. Ok, aí surge a dúvida. Peraí, então quer dizer que nada pode jogar a pena para baixo do mínimo? Pode. E é aí que mora outra grande confusão de prova. A gente não pode misturar atenuantes com causas de diminuição de pena. São bichos diferentes. E essa tabela deixa tudo preto no branco. As atenuantes, como a gente já tá craque, atuam na segunda fase e esbarram no piso legal. Já as causas de diminuição, como a tentativa, por exemplo, entram só lá na terceira fase. E
Elas têm superpoderes. Elas, sim, podem furar o piso e levar a pena para um patamar abaixo do mínimo. Essa é a grande virada de chave. Para nunca mais esquecer, usa esse bizu. Pensa que as causas de diminuição são fortonas, elas têm força para quebrar o piso. Já as atenuantes são mais fraquinhas, elas chegam no piso e param. É uma analogia boba, mas que salva na hora da prova. Estamos chegando na reta finalíssima. Agora é hora de consolidar tudo com aqueles bizus certeiros para a gente amarrar o conteúdo e levar para a prova só o que realmente importa. Então vamos lá, resumo dos pontos de ouro. 1. Confissão com desculpinha a qualificada vale como atenuante? Sim, vale. 2. Reparação do dano só se for antes da sentença. 3. A regra de ouro, súmula 231, atenuante não fura o piso mínimo. E 4. O juiz é obrigado a aplicar a atenuante, mas o quanto ele vai diminuir, que geralmente é um sexto, é com ele. Fechou? E para fechar, um presentinho, um mnemônico para decorar as atenuantes do artigo 65. Pensa nessa sigla, IDMMR-RCD. Cada conjunto de letras é o começo de uma atenuante. ID é de idade, conf é de confissão e assim por diante. É uma mão na roda para não esquecer nenhuma na hora do branco. Com isso, fechamos nossa revisão. Agora é focar e arrebentar na prova. Bons estudos!